Gente, boa noite. Que seja uma noite bem proveitosa para todos nós, que possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, com a mente bem tranquila e o coração bem inflado de esperança, de amor, de boa vontade, e que possamos seguir o nosso caminho no mundo lá fora com toda a determinação, com todo o rumo, com toda a boa vontade para levarmos a bom termo a nossa experiência nesse plano físico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça mais uma vez nessa noite. Que nós possamos nos desvencilhar um pouquinho dos nossos problemas, das nossas aflições, de tudo aquilo que nos liga ao mundo lá fora, para que assim a gente possa ter momentos proveitosos, harmoniosos e com toda certeza serão gratificantes esses minutos que passaremos juntos. Que todas as passagens que serão lidas do Evangelho, comentadas, possam calar fundo no nosso coração, possam verdadeiramente nos modificar, fazer com que vejamos outros pontos de vista que não abordávamos e assim enriquecendo o nosso eu. Que possamos, porventura, colocar tudo em prática, dia a dia, na nossa batalha cotidiana. Que Deus nos ilumine, nos ampare, que nossos mentores espirituais nos guarneçam, nos intuam, nos ajudem, compartilhem conosco desses momentos. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos no capítulo 54, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos falar de um pequeno trechinho dito por Jesus, que está escrito em João, capítulo 15, versículo 1, intitulado A Videira. Coincidência, o nome da casa aqui é Vinhas do Senhor, né? Por que será que vocês acham que é Vinhas do Senhor? Justamente por esse símbolo bíblico, né? A videira dá, logicamente, os frutos. Então, essa simbologia é para que a casa também dê bons frutos. E quais são esses frutos? São o trabalho que nós fazemos em prol de todas as pessoas, sejam elas encarnadas, estejam elas encarnadas ou já estejam no plano espiritual. Fazemos aqui nada mais, nada menos que a vivência do Evangelho, a sua explicação e a sua colocação na vida, no cotidiano. Porque o Evangelho, Boa Nova, nós sabemos que é a bússola, é o nosso leme, é o nosso roteiro seguro. Por mais que tentemos nos desvencilhar do caminho, sempre apontará para o mesmo rumo. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Poxa, é um trechinho que, se a gente for ler assim, é poético, né? Simplesmente poético. Eu sou a videira, né? Meu Pai é o lavrador, e a gente leva para aquele lado lúdico, mas a gente está aqui para explorar o quê? Os pontos que são realmente educativos para todos nós. Então hoje eu vou começar, ao invés de eu falar a minha definição, eu vou falar, vou dar uma lidinha no que o Emmanuel está dizendo, e depois nós vamos explorar esse caminho, tá? Vamos lá. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Tá bom. Para que já dá para dar um bom preâmbulo, tá? Deus é o Criador eterno. Eterno quer dizer o quê? Que sempre existiu. Não teve começo e nunca terá fim. Isso quer dizer o eterno. Só fazer um paralelo, nós somos eternos? Não, nós somos imortais. Tem uma grande diferença daí. Por que nós somos imortais? Porque nós tivemos um princípio. Deus não teve um princípio.
Pelo menos, isso está naquela parte ali, ó, insondáveis. Nós não conseguimos ainda chegar nesse ponto do conhecimento. Tá? Mas nós sabemos que nós tivemos um início e que não vamos ter um fim. Por isso, citamos que nós somos imortais. Então, vamos lá. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Permanecem insondáveis. Por quê? É omitido de nós conhecer ou porque nós não temos capacidade de compreender ainda? Não temos capacidade de compreender. É mais ou menos assim. Faz de conta que nós somos aquele vermezinho que fica dentro da terra, lá embaixo da terra. Somos nós. E vamos para tudo quanto é lado, quando vem a gente acha uma brechinha e sai para a superfície. O que acontece quando nós saímos para a superfície? O sol vai nos cegar e nos queimar. Vai nos ofender a vista, a visão, e vai nos queimar. Basicamente, seria, metaforicamente falando, isso que aconteceria se nós tivéssemos a condição de sondar um pouquinho do plano que está acima da nossa compreensão. Para quem nunca viu a luz, sabe definir a luz? Um verme saberia definir a luz? Aquele calor, tudo que está se passando, as alturas, que poderia se explorar aquela altura, se voar, os riachos, etc. Não. A gente teria condição de entender, então, o que tem no plano espiritual? Não tem condição ainda. Mas estamos a caminho de compreender. Por que estamos a caminho? Porque nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós sabemos que essa nossa vida física, ela teve início, estamos mais ou menos no meio e vai ter um fim. Mas quem que vai ter o fim? Apenas o corpo físico. E a mente, ou o princípio inteligente, ou o espírito, ou a alma, como queiram dizer, é aquilo que é imortal, que sobreviverá. E este princípio inteligente é que evolui. E evoluindo na matéria, ele vai adquirir, logicamente, outros estágios, outras encarnações, que vão lhe propiciar novas experiências. Com essas experiências haverá um enriquecimento, um aprimoramento, um burilamento. Muitas expiações serão realizadas e muitas provas também se depararão. Vejam bem, se nós recuarmos aí 1 milênio no tempo e nós nos colocássemos naquele cenário de 1 milênio atrás, como que nós seríamos? Como que nós pensaríamos? Será que nós teríamos aquela ideia assim, a Terra é redonda? Uma coisa bem básica, né? A Terra é redonda? Ou pensaríamos como lá atrás pensávamos, a Terra é plana? No final do oceano tem o quê? Uma queda e cai-se no infinito, no nada. Era aquela visão que se tinha nesses tempos, limitada pelo desconhecimento. E hoje nós temos um certo conhecimento, mas é o top? É o ápice? Não, é o patamar que nós nos encontramos. Então, para a gente entender como é o plano espiritual, ainda não temos parâmetros. Assim como há 1 milênio atrás, nós também não tínhamos parâmetros, não tínhamos condições de compreender coisas mais aprimoradas, mais avançadas. Então, à medida que os séculos vão se avançando, nossas experiências vão acontecendo e nossa evolução vai se dando, tanto no plano moral quanto no plano intelectual. Então, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós mesmos, porque nós ainda não temos condições de compreender. Uns compreendem mais,
outros compreendem menos. E é tão discrepante a diferença de uns para os outros que a gente ouve coisas ainda no nosso meio, às vezes no nosso próprio núcleo familiar, que são estarrecedoras. Por exemplo, eu ouvi de um parente, muito tempo atrás, a seguinte afirmação: olha como é que era ingênua, que quando tinha estrelas no céu, não havia chuva, porque a chuva, a estrela impede que a chuva caia. Profundo, né? Quando tem estrela, a estrela puxa a chuva, não deixa a chuva cair. Então, por isso, quando está estrelado, não chove. Entenderam? Então, é uma coisa tão... E eu fui tentar, na minha ingenuidade, argumentar, sem argumento. Fui argumento vencido. Tá, então, tá bom. Tá? Estou aprendendo mais uma. Então, cada pessoa tem a sua limitação de entendimento. Isso nos tempos atuais. Imagina lá atrás, quando a vida era puramente para sobrevivência, né? Fazia-se o possível apenas para se manter vivo. Os tempos são outros, lógico. Vamos lá. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos do ilimitado. Olha, aqui está uma característica de Deus, né? Pelo seu amor desvelado. O que quer dizer o desvelado? A mãe tem um amor desvelado pelo filho. Ou seja, ela faz tudo para que ele sempre esteja bem, né? Então, Deus também faz isso por todos nós. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Pois é, se tem um amor desvelado por todos os seres, por que uns que são inteligentes, outros são meio burrinhos? Uns são feios, outros são mais bonitinhos. Uns são pobrinhos, outros são mais riquinhos. Aonde que está? Por que esse desnível se o seu amor é desvelado por todos? Há um desnível aí, né? Se a gente considerar que existe só uma vida, o desnível é total. A injustiça é total. Por quê? Nós sabemos, de antemão, que todos nós estagiamos em todos os níveis possíveis. Então é necessário estagiar para adquirir experiência. Como que você vai se portar em determinada encarnação, em determinado ambiente, em determinadas dificuldades e por aí vai. Sem contar aquele negócio também, né? Que a gente colhe o que a gente semeia. Então, muito das nossas existências, né, estão diretamente ligadas ao que nós plantamos no passado e que estamos agora a colher. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Nós sabemos que o céu, né, isso que a gente vê aqui, é infinito. Vocês já viram no Google uns videozinhos que tem sobre o tamanho desse universo? Que pega lá o planeta Terra, põe junto com o sistema solar, aí põe o sistema solar junto com a Via Láctea, depois a Via Láctea junto com, sei lá, já não sei mais, um conglomerado. Quando vê, tem um pixel, um pontinho desse tamanho assim, pequenininho assim, é o quê? É a Via Láctea. Via Láctea, olha o tamanho da Via Láctea. Era um pontinho assim. O universo é isso no que é conhecido. Imagina, como não tem fim, não dá para se compreender. Mas vou além de tudo isso, um pouquinho além de tudo isso que a gente vê no Google. Se vocês pesquisarem lá, é muito interessante esse vídeo. E esse é o mundo conhecido, mundo material. E existe o mundo espiritual.
Tem uma definição que fala assim, não existe um ponto do universo que não exista vida. Vamos pegar, por exemplo, aqui da Terra até a Lua, um trechinho bem conhecido nosso, da Terra até a Lua. O que existe entre uma coisa e outra? Para nós, não tem nada. Pois é, mas não é verdade. Agora, como que a gente, na nossa limitação, como é que a gente vai conceber isso? Como é que a gente vai entender isso? Tá? É como aquele vermezinho que põe a cabeça para fora da terra e enxerga aquela imensidão. Como é que ele vai entender aquilo? Não entende. Assim somos nós também, na vida que nós estamos. Lembrando que o planeta Terra é um planeta que eu chamo assim de maternidade. Aqui estão os espíritos mais inferiores, aqueles, é um nascedouro mesmo, né? Então nós estamos ali no limiar do primeiro degrau da escala evolutiva. Então tem muita coisa para a gente subir, né? Por sua sabedoria movem-se os mundos do ilimitado. Tá. Vou ler de novo esse primeiro parágrafo. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, o Cristo de todos os seres, por sua sabedoria, move-se os mundos no ilimitado. E neste universo todo, estamos nós. Vamos cair agora no nosso mundo particular, que esse é mais conhecido um pouquinho do que esse universo vasto. Tá, qual que é o papel nosso? O que nós estamos fazendo aqui? Caímos de paraquedas? Somos uma experiência? Temos uma finalidade? Ou vivemos apenas porque é necessário para que a sociedade ela evolua? Não, nós somos uma grande potência que está sendo desenvolvida. Passo a passo, lição a lição, momento a momento, vivência a vivência, palavra a palavra, pensamento a pensamento, estamos construindo o nosso universo interior. Somos hoje resultado de quantas palavras, quantos gestos, quantos atos, quantos pensamentos, nessa única vida que estamos a viver aqui. Quanta coisa já criamos, já fizemos, já desenvolvemos, já erramos, já corrigimos e continuamos. E nesse interim, a gente tem sempre a supervisão do alto. Estamos nesse contexto. Uma das coisas que deixam as pessoas com mais insegurança nesse universo é desconhecer Deus. Não estou falando conhecer a Deus daquela forma religiosa, aquela forma, né, devocional. Não, eu estou falando na essência mesmo. Por quê? Quem nos criou foi o Criador de tudo, que tem todos os predicados que nós conhecemos: justiça, bondade, amor, perfeição. É esse que nos guia. É Ele que nos guia. Então o que acontecerá conosco não vai ser nada diferente do que Ele planejou. Mas, para que nós nos desenvolvêssemos, Ele deu a nós a possibilidade do mérito. Você se desenvolve, eu te dou, logicamente, as condições. E nessas condições, olha o planeta que nós caímos. Olha que perfeição. Olha para o nosso corpo. Olha que perfeição. Olha para a nossa alma. Olha que perfeição. Olha para os nossos sentimentos. Que é algo mais perfeito que os nossos sentimentos. Olha para quem está do nosso lado, são os nossos tesouros, que nós simplesmente precisamos abrir a arca do coração para colocar ali dentro todos os tesouros possíveis e imagináveis. Deus nos deu tudo para que pudéssemos nos desenvolver e sermos felizes. Só que quem vai encontrar esse caminho somos nós, passo a passo. Decisão a decisão, momento a momento.
E Ele é tão soberanamente justo e bom para conosco, que ainda nos deu um roteiro seguro, que é o Evangelho. Através do Evangelho, nos foi dado todas as coordenadas para não errarmos. Está 2000 anos aí o Evangelho, né? E a gente continua errando. E a culpa é de quem? Nossa mesmo. Por que Ele permite que nós erremos? Para que nós aprendamos e que tenhamos o mérito dos nossos acertos. Existe punição? A gente sabe que não existe punição. Existe simplesmente consequência. Consequência. Você fez, você tem que corrigir o erro que você fez. É tipo a criança que derrubou alguma coisa no chão, fez aquela bagunça, tem que ir lá limpar, jogar fora o que quebrou, né? Deixar tudo do jeito que encontrou. Nós somos essa criança nesse estágio que nos apresentamos. Então, logicamente, ir lá, limpar, deixar tudo de volta, faz parte do quê? Da compreensão, do conhecimento, da educação, da disciplina, que nós devemos nos portar para com todas as coisas. Vamos lá. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. Um dos maiores erros nossos é tentar trazer o Deus para o nosso meio e não compreender Ele na grandeza que Ele tem. Então, a gente ainda, na nossa limitação, na nossa pequena compreensão, a gente traduz Deus naquele ser antropomórfico ainda. Não é isso. A gente tem que ir abandonando essa figura de Deus Pai com figura, né, humana. É muito, 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 mas muito mais do que isso. Tá? Mas, como nós somos pequeninos, praticamente bebês ainda no desenvolvimento, a gente precisa dessa figura paternal. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. Ok. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Ou seja, deu-nos um modelo e guia, né? Jesus seria o quê? Aquele espírito mais evoluído, aquele irmão mais velho, né? Que já está num patamar muito maior para nos guiar. Mais ou menos é como é nosso irmão de 25 anos de idade, para nós que temos com 2, 3 anos de idade. Precisamos daquela figura para nos sentirmos seguros, protegidos, cuidados. Ainda precisamos dessa figura. Mas nós vamos crescer. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. O próximo tópico aqui, o próximo capítulo, é justamente continuação desse. Tá? Então não vou adentrar muito, porque o que eu ia falar agora, eu vou falar no próximo. Então vou seguir um pouquinho, tá? Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus.
De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então a representação alegórica ali da videira seria esse universo criado por Deus e aonde os frutos basicamente seríamos nós. E a seiva que alimenta esses frutos seria o Cristo que nos orienta. Isso tudo de uma figura bem romanceada, bem alegórica. E na realidade, é isso que acontece. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos a estagiar no mundo das formas para aprendermos com ela. Aprendermos os segredos da vida e também o aprimoramento do nosso eu interior, que só se faz vivendo com outras pessoas. Ali nós desenvolvemos os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Então a experiência no plano Terra nos dá essa dupla oportunidade. Desenvolver nosso intelecto. Olha nosso mundo como é que já está bem melhor. E desenvolver o nosso sentimento. Olha também como o nosso mundo está bem melhor. Muitos pessimistas vão falar, mas o mundo está horrível. Tem guerra, tem fome, tem... Depende. Depende dos olhos de como você quer ver as coisas. Se você olha sempre para o lado do negativo, não vai lhe faltar exemplos, em lugar nenhum, de coisas negativas. Mas, se tivéssemos condições hoje de comparar só um minutinho, tá? É o Ricardo ligando. Fala para ele, para mim, por favor, para não ligar esse horário. Tá? Obrigado. Desculpa. Até me perdi. Vamos voltar lá, vamos voltar no que eu estava. Perdi mesmo. Depende do jeito que você olha a vida. Você está falando do modo negativo. Obrigado. Eu não posso me desligar. Eu tenho esse probleminha. Então, a forma como nós vemos o mundo depende muito do nosso interior. Você pode escolher entre ver o que é bom, o que é correto, e ver o que está errado, o que é pobre, o que é incorreto, né? Basta a gente comparar. Por exemplo, a guerra, está tendo guerra nos dias atuais. Quando na história da humanidade não teve guerra? São períodos muito curtos. E geralmente era guerra para tudo quanto é lugar. Hoje já existe, nós sabemos que existe, mas já diminuiu-se muito. Antigamente o mundo era guerra para tudo quanto é lado, né? Então, à medida que nós vamos avançando, as coisas vão melhorando. E outra coisa, olha a liberdade que nós temos hoje, pelo menos no nosso país, né, de expressão religiosa. Estamos falando no nível de Brasil. Tá? E há 300 anos atrás, tinha essa liberdade religiosa de expressão? Não. Tinha um negócio que chamava fogueira. Já ouviu falar? Fogueira da Inquisição, né? Tinha os porões onde eram feitas as torturas, né? Isso existe nos dias de hoje? Pode até existir em algum lugar, mas não é uma coisa generalizada. Mudou, melhorou. E vai melhorar mais? Vai melhorar mais. E depende de quê? Melhorar só de nós. E é uma das coisas que
eu já estou um pouquinho vivido no Espiritismo. Então eu ouço essa frase há muito tempo. Mas à medida que os anos vão passando, você vai compreendendo melhor. Quando se fala assim, a mudança que queremos no mundo só depende de nós. E eu pensava assim, mas o que eu posso fazer para modificar o mundo? Eu tenho o condão de modificar o mundo? Se você for levar o pé da letra, você sabe que não. Não. Mas se todo mundo pensar que pode, as coisas não mudam. Se todo mundo fizer a tua parte, eu não faço parte do universo? Faço. Que pensam mais ou menos como eu, não existe milhões? Existe. Se esses milhões agirem, as coisas não mudam? Mudam. Só que a gente pensa assim, as pessoas são más, as pessoas são indisciplinadas, as pessoas são muito moles, as pessoas são muito preguiçosas. Eu tenho aquele negócio, aquela frasezinha fatal para demonstrar, para fazer que a gente não pense dessa forma. A gente só enxerga no outro o que existe dentro de nós. Então, se você fala de inércia, é porque você está inerte. Você tem essa característica. Você fala de maldade, é porque no fundo você pensa em maldade. Porque se você fizer o contrário, você vai ver justamente nas pessoas as coisas boas. Ressalte as coisas boas. Eu sou uma pessoa generosa, eu vejo a generosidade nos outros. Eu sou uma pessoa pacífica, eu vejo a paz que cada um se esforça por obter, e por aí vai. Depende só de nós, a mudança nasce em nós. Então o mundo que nós queremos pode ser perfeito por lado de fora. Se aqui dentro não for perfeito, pode estar no paraíso e vai ser um inferno. Ok? Então toda mudança depende exclusivamente de nós. Eu terminei? Não? Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. O seu amor infinito é o fundamento de todas as verdades da vida. Só para arrematar essa frasezinha, muito importante, ó. O seu amor de Deus, né? No nosso planeta, né? Que, logicamente, aqui que nós estamos, é o fundamento divino de todas as verdades. Eu vou tentar resumir essa frasezinha de uma forma que a gente não esqueça. Quem somos nós? Jesus fez um resumo muito interessante. Resumiu todos os mandamentos naquele mandamento. Qual que é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu aí todos os mandamentos, né? Vamos brincar do mestre e vamos tentar fazer uma frase bem sintética de quem nós somos. Quem nós somos? Uma centelha divina? Tá bom? Não? Fraco? Não? Mas Jesus não disse, vós sois deuses? Vós podeis fazer tudo que eu faço muito mais. Muito bem lembrado. Tá quente. Tá quente. Mas ainda não chegou no ponto. Tá bem quente. Nós somos a centelha divina, ou seja, a criação dele perfectível. Vamos alcançar a perfeição relativa lá na frente, mas vamos alcançar. Temos todos os caracteres da perfeição, só que precisamos desenvolvê-los. Beleza. Somos uma criação de quem? De Deus. Somos uma centelha divina. O que é Deus? Resume Deus numa palavra só.
Resuma Deus em uma palavra. Justo. Amor. Engloba tudo. Amor engloba tudo. Poder justo. Concordo, uma característica. Mas o amor, ele tem ali dentro o sentimento de justiça. Né? Então o amor engloba tudo. Somos uma centelha de amor. Somos uma centelha, uma faísca de amor. Não somos filhos de Deus. Deus não é amor. Nós somos o quê? Uma centelha desse amor. Ah, mas esse amor está bem fraquinho. Está no começo. Todo fogo acende-se com uma primeira fagulha. Depois se desenvolve. Nós temos um largo potencial a ser desenvolvido nesse quesito, nesse sentimento. Nem falo sentimento, nessa potência. Amor, para mim, é potência, poder. Não é simplesmente uma coisa que eu sinto aqui dentro que me maravilha. Não. Amor é muito mais que isso. Muito mais que isso. Ali, nele, encontramos o pão vivo das almas. Dá para resumir sendo o próprio título aqui do livro: Caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho. A verdade. Ou seja, nós vamos seguir, né, para o nosso desenvolvimento. A verdade é tudo que nós buscamos nesse caminho. E a vida é o nosso desenvolvimento. Ou seja, É o fundamento divino de todas as vidas. olha só, quanto esmero para nos criar e nos dar todas as condições do desenvolvimento. À toa. E tem gente que fala assim, Deus é injusto, Deus não gosta de mim. Não tem muita gente que fala isso? Deus me castigou. Deus tirou ele de mim, ela de mim, tirou eles de mim, tirou... Deus não tira nada. Se a gente tem um pouquinho só de percepção, nem a inteligência, e percepção, a gente sabe que a gente nasce sem nada e morre sem nada. Nada, absolutamente nada a gente leva daqui. Nada, nada. E todo mundo sabe disso. E o que se leva? Todo o reino dos céus que está aqui dentro. Toda essa construção. Hoje nós estamos aqui construindo o nosso reino dos céus? Estamos. A hora que nós saímos daqui por essa porta e voltarmos para a nossa casa, estaremos construindo o nosso reino dos céus? Sim. Amanhã nós que acordarmos cedinho, levantarmos e começarmos a reviver novamente a nossa vida, vamos estar criando o nosso reino dos céus? Sim. Todos os dias. Interessante que nós temos a matéria-prima básica para a construção desse reino. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E qual que é a matéria-prima básica para a construção do reino dos céus? Chama-se pensamento. Basta querer. A partir do momento que você quer, está aí tudo à tua disposição para você conseguir. Mas, inclusive, o suor. O suor vai te acompanhar. Porque sem trabalho, sem perseverança, sem luta, não consegue. Tá? Vamos para o próximo? 40 minutos. Hoje eu estou mais rapidinho. Aí, nós estamos na videira, agora vamos lá para as varas da videira, né? Vamos falar um pouquinho de nós. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus está em João capítulo 15, versículo 5. Muito bem. Para as meninas que estão vindo pela primeira vez, só para vocês saberem, quando eu falo a palavra Jesus, tá? Geralmente, 99% dos casos, eu não me refiro à pessoa Jesus. Eu me refiro ao Evangelho. Sempre quando está a palavra Jesus, eu coloco
no lugar a palavra evangelho. Por quê? Porque o evangelho foi tudo o que ele fez, tudo que ele nos trouxe, todo o código moral está ali. Então, quando se fala, cita Jesus, eu não gosto de citar o ser, e sim a obra, tá? Só para a gente não criar uma ideia assim, muito centralizada, muito simplificada, aliás, tá? Que é uma ideia bem ramificada, bem ampla. Jesus é o bem e o amor do princípio. Tá, vamos substituir? O Evangelho, o código nosso, moral, de ética, está ali, o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação, lógico. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Tá, quer dizer que isso aí ocorreu apenas do nascimento do Cristo para frente? Não. Porque Jesus estava presente conosco desde sempre. Desde o início da construção geológica desse planeta. É hoje. Agora é a TIM. Que beleza. Todas as noções geológicas da humanidade todas as noções generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação. Ou seja, cadê o livro? Aqui. A Gênese, que é o 5º livro da codificação, né, kardeciana, cita tudo sobre a construção do nosso planeta. Para quem já fez o curso, ou já leu o livro, ou já estudou o livro, que é preferível, né, vai ver que por aqui, que Jesus estava presente desde quando aquela enorme massa se desprendeu do Sol, né, foi esfriando, adquiriu uma órbita, e toda a formação geológica do planeta, ali Jesus já estava presidindo. Então, nesses bilhões de anos, ele já existia. Então, olha a diferença entre nós e ele, né? É uma diferença bem grandinha. Então, todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação, ou seja, desde os primórdios, desde o princípio, Jesus estava ali. Na sua presença física, aconteceu há 2000 anos atrás. Mas, antes a isso, ele sempre enviava quem? Os ditos profetas, tinha os seus emissários, né? Para trazer a palavra de amor, de bondade, esperança, o rumo, a rota segura para que os povos se desenvolvessem. Então, nunca faltou orientação. A orientação maior mesmo chegou a partir do momento que ele pôs os pés aí na terra e houve todo esse trabalho grandioso da formação da história cristã. Mas, antes disso, em todas as culturas, sempre teve os emissários que vieram para dar o quê? Aquele alento, aquela força, aquela disciplina, aquela rotina para que os povos se desenvolvessem. Imagina você nascer há 3.000 anos atrás. Não tem internet, não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem escola, não tem faculdade, não tem supermercado, não tem shopping. O lugar, né? O que tinha? Tinha um rio para você beber, né? E outras coisas. Tinha as florestas, animais para você caçar, árvores frutíferas para você se alimentar e todo um paraíso para você explorar. Pensa bem,
como que é o ser humano, numa forma ainda, numa condição bem animalesca, né? Já tinha o pensamento contínuo, já os princípios da civilização e tudo mais, né? Mas ainda era uma condição muito inferior, muito primitiva. Imagina viver nesses tempos, sem uma esperança no porvir. É mais ou menos como você nascesse no meio de uma guerra, aquela guerra bem fratricida mesmo. E você nascesse, era aquele meio ali que é o seu mundo, é aquele universo. Se você não tiver uma esperança, como que você vive? Então a religiosidade sempre esteve presente em todos os povos, em todas as épocas. Essa é justamente a influenciação divina que esteve sempre a nos orientar, desde os primeiros passos na evolução. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Está bem metafórico, mas olha só, vamos fazer um paralelo com a nossa existência, tá? Nós temos nosso livre-arbítrio e geralmente nós estamos numa encruzilhada de escolhas. Podemos fazer a escolha A ou a escolha B, a escolha certa ou a escolha errada. Se nós fizermos a boa escolha, estaremos, logicamente, entre aspas, fazendo bons trabalhos, dando bons frutos. E, fazendo escolhas equivocadas, estaríamos nos distanciando do caminho e, logicamente, fazendo maus frutos, criando maus frutos. Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora desse tronco os galhos secariam, caminhando para o fogo da purificação. Ou seja, cada vez que nós nos desviamos do caminho, do que nós temos que seguir, o que acontece? Toda ação gera uma reação. Se você faz uma ação boa, tem uma reação boa. Se você faz uma ação ruim, o que tem? Que vai nos causar dor e sofrimento. Né? Vamos fazer um paralelo aqui, um exemplo bem banal. Faz de conta que eu tenho um emprego tal, eu trabalho numa determinada instituição que eu tenho condições de trabalhar com dinheiro facilmente. E nesse trabalho, para me beneficiar, eu desvio uma grande soma desse dinheiro para o meu bolso. Eu fiz uma ação boa, uma ação ruim? Uma péssima escolha. Tudo bem. Eu estou lesando alguém, não estou? Se eu estou lesando alguém, eu estou basicamente adquirindo ali um compromisso. Né? Eu preciso retificar esse caminho. E, mas eu não vejo esse desvio aí como se fosse uma coisa ruim. Na minha visão particular, eu entendo que eu só peguei um pouquinho que não vai fazer falta para o outro. E a maioria das pessoas pensa assim, né? Já tem muito, não vai fazer falta. Mas para mim faz a diferença. Então eu peguei. Então, na minha infantilidade, ingenuidade, eu estou justificando uma coisa que não tem justificativa. Porém, eu lesei, de alguma forma. E a lei é de correção. Você tem que aprender, de alguma forma, que você estava errado. Não é punição. Eu roubei, eu vou ser roubado. Né? A lei do olho por olho, dente por dente. Não. O que acontece conosco no mundo é justamente para nos fazer compreender. Então, como eu gerei uma ação,
geralmente vai nos acontecer algo similar, para que nós soframos na pele aquilo que causamos ao outrem. Consequentemente, quando é conosco, a gente vai pensar de outra forma e a gente vai sentir ali o impacto daquele ato. Então, quando nós geramos uma ação ruim, vai haver uma reação proporcionalmente ruim, mas não como punição, para que nós, ali, vivenciando aquilo, entendamos o que nós fizemos. E aí a gente retifica a postura, ou não. Por que ou não? Porque nem sempre isso funciona assim, tão facinho, né? Tão fácil. Mas, geralmente, enquanto a gente não aprende a lição é repetida. Até que uma hora a gente se cansa de apanhar e muda a postura. Tá? Então, quando a lição é aprendida, aquele instrumento cessa. Aquele instrumento de retificação, ele cessa. Porque ele não tem mais serventia. Então, o mesmo se dá na nossa vida. Sofrimento, vamos ter. Fruto de quê? Ou de criação nossa, ou é condição natural do nosso planeta que nos possibilita sempre superar os obstáculos. Superando os obstáculos, nós desenvolvemos as nossas potências. Lembra daquele textinho do ano passado, né? Dos obstáculos? Eles são necessários. Mais ou menos eu falo que obstáculo, dor, né, essas coisas, são a nossa academia. Eu não sei como é que tem gente que gosta de ir à academia. Eu já frequentei academia, mas eu não sei como é que tem gente que gosta de ir à academia, porque chega lá e puxa peso, dói pra caramba, depois você sai com o corpo todo dolorido. Mas interessante que você sofre, ainda paga para sofrer, mas teu corpo dá uma melhorada, né? Mais ou menos é isso na nossa vida. Então, a gente vive, sofre, perda aqui, traição ali, abandono acolá, injustiças, mas tudo isso te fortalece. E à medida que o tempo vai passando, você vai se tornando mais forte, mais experiente para superar esses confrontos. E quando você está bem forte mesmo, isso aí você tira de letra. É como você já está levantando 100 quilos, né? Quando você pega 20 quilos, isso aqui não é nada. Então, quando a gente sofre muito nessa vida, às vezes uma dorzinha de dente ali não nos incomoda de forma alguma. Metáforas à parte, vamos em frente? Sem o Cristo, né? Sem o Cristo, sem o Evangelho, sem o código ético-moral, sem a essência da sua grandeza, a grandeza que está ali comportado, né, na Boa Nova, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Eu estava lendo, como eu falei agora no comecinho, estava lendo o livro Fonte Viva, Boa Nova, né? Fonte Viva. E estavam uns trechinhos do Emmanuel falando justamente sobre isso aqui. Sobre as construções, as obras humanas. Eu não lembro do trecho, nem dá para relatar aqui agora. Mas fala uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla com vocês há muito tempo. Toda a construção nossa, isso está lá no Emmanuel, né? Então, eu vou ratificar aquilo que eu falei, agora embasado no que Emmanuel nos diz. Toda a nossa construção, ela deve ser feita sobre uma base sólida. Isso é uma coisa óbvia. E essa solidez se chama... Vamos de novo. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a aparecer. Sem o Evangelho. O que é o Evangelho?
é a base sólida. Porque ali tem todos os princípios. E pegando todos os princípios, tudo, virtudes, etc, etc, que a gente resume numa coisa só, uma palavrinha só de 4 letras: amor. A base sólida de toda a construção nossa está no amor. Sem essa base, tudo que nós fizermos vai ruir. Ok? Então, você vai construir uma família, por exemplo. É uma construção, certo? Como que você vai construir essa família? Ah, encontrei tal pessoa, gostei, vou viver junto. E vamos lá. Muito comum em voga hoje em dia, né? Vamos ver o que vai dar. Você está fazendo aonde a tua construção? Na areia. Que base que você tem? Que solidez você tem? Agora, quando você tem algo bem definido, não, eu vou construir uma família baseada nos princípios cristãos, no respeito, no trabalho, na dedicação, na indulgência para as limitações do outro ou dos outros que porventura vier a compor o meu núcleo familiar, perdoando o erro de todos aqueles que estão à minha volta, assim como eu me perdoando aos erros que eu cometer, retificando-os. Então eu estou seguindo ali toda a linha evangélica na minha construção. E por mais que aconteça alguma coisa, alguma intempérie, a base é muito sólida para ruir. Mas quando não tem essa base sólida, primeiro sinal de dor, de sofrimento, aquela família desaparece. É o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, elas precisam pensar um pouco mais. Saber que quando a gente não toma as rédeas da nossa vida nas mãos, as rédeas ficam soltas ao Deus dará. Você vai bater aqui, vai bater lá, vai para todos os lados, vai ser jogado para todos os lados, vai ficar à mercê de todas as ondas. Sendo que quando você tem as rédeas firmes, você dá a direção. E você está no controle. E nós estamos no controle da nossa vida. E a gente pode pensar o contrário. Não. A sociedade, o governo, os políticos, o meu chefe, eles que mandam em mim. Não. Nós é que construímos a nossa vida. Vamos em frente. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Onde que está presente a verdade e o bem? Tudo está ali. Né? Infinito. Qual que é a definição de infinito? Não tem fim. Nunca vai ter fim. Infinito é a misericórdia. Nunca haverá um fim na misericórdia de Jesus. Infinita é a misericórdia contida nos códigos de ética que nos conduzem nos movimentos dessa vida. Vamos errar? Vamos ter segunda chance. Erra de novo, outra chance. Erra de novo, outra chance. Errei muito, vai ter outra chance. Errei horrores, vai ter outra chance. Errei horrores mais um, vai ter outra chance. Porque infinita é misericórdia. Agora, cada vez que a gente erra, o que acontece? A dívida aumenta.
Puxa vida. Aí, faz de conta que eu errei assim umas 10 encarnações seguidas, o mesmo erro gravíssimo. 10 encarnações, eu errei de uma forma assim, endividei muito, mas muito com a humanidade toda. Fica uma dívida impagável, não fica? Pensa bem. Faz de conta que eu fui assim, agora eu vou chutar o balde mesmo, né? Eu fui um Hitler da vida, 10 encarnações seguidas. A dívida do Hitler é grandinha, 10 vezes. É bastante, né? Tem como retificar isso? Infinita é a misericórdia do código de ética que nós estamos ali vivenciando. Tem. O universo, como o próprio Jesus disse, né? Como está contido ali no Evangelho, nenhuma das ovelhas que o Pai, Deus, confiou a Jesus, nosso mestre e guia, se perderão. Vai demorar, vai. Mas tem um jeito de você abreviar. Como que você abrevia? Eu tenho ali 10 encarnações de dívidas grotescas. Como é que eu abrevio isso? Praticando bem, evoluindo. Exatamente. A gente paga o mal que fez com o bem que vai fazer. Isso é misericórdia. Porque se tal não fosse, não teria condições. Né? Não teria condições. Não. Poderia citar alguns exemplos na história. Vamos pegar o Judas, tá? Judas Iscariotes. Olha o que ele fez. Tá, não foi assim uma das piores coisas. Ele só entregou Jesus, né? Mas não foi uma das piores coisas. Eu acho que o pessoal pega no pé do Judas assim, com muito gosto, sabe? Pega pesado com ele. Por quê? Se você ler um pouquinho dos livros que citam a história dele, vão saber que um dos discípulos que mais amavam Cristo era Judas. E vice-versa. Que Jesus tinha mais atenção era Judas Iscariotes. Quando Jesus desencarnou na cruz, não tem lá uma passagemzinha que fala que ele desceu aos infernos? Isso está lá escrito na Bíblia. Tá? Jesus desceu aos infernos, Na realidade, ele desceu às regiões umbralinas para resgatar Judas, que tinha suicidado. Foi isso que ele foi fazer. Isso é amor ou não é? É misericórdia ou não é? Pois é. Mas a lei que nos conduz é de retificação, nunca de punição. Então, aquilo que nós fizemos, nós temos que vivenciar o ato feito para a gente compreender a extensão do nosso engano. Isso é aprendizado. Aí passam-se séculos e Judas volta a reencarnar no mundo como Joana d'Arc. E nós já sabemos bem a história de Joana d'Arc. E se você fazer um comparativo do que Judas fez com Cristo e o que fizeram com Joana d'Arc, vocês vão ver que foi a mesma coisa. Gênero, número e grau. Foi a mesma coisa. Ela, né, Joana d'Arc, ela não foi tocada, ela não foi violentada, ela não aconteceu nada de bárbaro que acontece nas guerras. Ela foi totalmente ali protegida, porque ela não tinha que pagar esse não, né? Mas ela teve que vivenciar aquela traição, aquele abandono. Todos que foram lutar com ela abandonaram-na. Ela estava no cárcere,
sozinha, à mercê dos inquisidores, né? E houveram traições também, né? Também. Olha pra você ver mesmo. Mesma coisa. Então, mas é punição? Aí que eu toco. É punição? Não. É lei de causa e efeito. É só a vida devolver. É justamente aquele contraponto que reajusta, quita o saldo, né? Lembrando que a nossa consciência, ela é muito sensível. Tudo que nós fazemos fica registrado nela. Tudo. E isso, enquanto nós não limparmos a nossa consciência, não tem como a gente alçar voos maiores. Então, essa retificação, essa vivência que, vamos dizer, praticamente aniquila os erros pretéritos, é que dá possibilidade de se alçar novos voos. Certo? Então, onde que eu parei? Infinita é a misericórdia de Jesus, né? Nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos separadores. Veja como a metáfora está bem explicativa daquilo que nós falamos. A fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. Ou seja, sempre vai haver um renascimento, uma nova oportunidade. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Ou seja, reiteradamente a gente tem vivido errado, retificado, acertado, amado, odiado, e assim vai. Em cada uma dessas vivências, a experiência. E somos o resultado hoje da construção de todas as vivências. A parte boa do negócio é o seguinte: a gente nunca foi pior do que a gente é hoje. Isso já é um ponto positivo para nós. A gente sempre foi pior do que é hoje. Não regride. E amanhã nós seremos bem melhores do que nós somos hoje. Isso é fato. A evolução se dá assim e nunca assim. Tudo que se adquire não se perde. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode errar. A gente pode errar. Lembra do livro que eu falei para vocês, do Renúncia. Renúncia, que Alcione, né? Ela reencarna aqui na Terra, um espírito altamente evoluído, que já nem precisava reencarnar mais no nosso planeta. Ela reencarna aqui, e quando ela está para vir nessa reencarnação missionária que ela abraçou, foi-lhe falado o seguinte: você vai novamente habitar um mundo de provas e expiações. Mas se você errar, você vai pagar pelos seus erros. Então, como que se pode entender isso? Um espírito que já está numa condição tão alta que não precisaria mais reencarnar nesse planeta. Mas vem e reencarna. E ele é advertido: se você errar, então ela não teria condições de estar num local mais elevado. A gente vai pensar assim, né? Não. Lembrando que nós, quando encarnamos aqui, o que acontece? Primeira coisa, esquece tudo.
você entra no universo comum. Você é igual a todo mundo, sem privilégio algum. Toda a construção sua vai depender do seu desenvolvimento, da sua vontade. Então, se você não tiver vontade, você não vai se desenvolver aqui. Ah, mas tem todo o cabedal de conhecimento que tinha lá. É barrado. Apenas alguns atributos, algumas características mais marcantes ficam, né, logicamente, que é a sua própria essência. Mas você cai num meio onde a injustiça persevera, a dor te rodeia, a fome te nocauteia quase todos os dias. Você tem que trabalhar muito para ganhar o suficiente apenas para a sua subsistência e muitas vezes é roubado ainda. Veja como você vai reagir num mundo assim. Se você errar ainda nesse mundo tão injusto, a culpa é sua. Claudemir, não tem um capítulo no Evangelho que fala muitas moradas na casa de meu pai? Sim. Cada morada é uma elevação do espírito? Por exemplo, espíritos superiores estão num planeta, o outro está em outro. Poderia interpretar assim? É complicado de saber, porque a gente não tem um parâmetro, né? A gente não tem... A gente conhece esse mundo físico nosso. O mundo espiritual, a gente sabe pelos relatos. E os relatos são muito superficiais nesses quesitos. O que a gente sabe é que existe vida em todos os lugares. Aqui no plano Terra, aqui nesse nosso planeta, vamos sair daqui não. Aqui existem lugares, dimensões, onde ficam espíritos de altíssima envergadura. Ou seja, muito evoluídos, que já não tem mais a forma que nós temos. Se vocês leram alguns livros do André Luiz, tem um relato lá que um determinado espírito ia se comunicar e para ele se comunicar ele tinha que se materializar. Olha, está no plano espiritual, tá? Está no plano espiritual. Para que um espírito de muito mais luz pudesse aparecer para ele tinha que se materializar. Mais ou menos o que acontece aqui conosco. Vamos supor que nós tivéssemos a oportunidade de um espírito iluminado, né, um irmão nosso iluminado, vir aqui se materializar. O que ia acontecer? A gente ia ter que fazer uma reunião, né, onde alguns médios iam ter que dispor de ectoplasma para servir como matéria-prima básica para que aquele espírito se materializasse. Então a gente tinha que fornecer esses elementos para que ele animasse aquela matéria e adquirisse ali uma forma pela qual a gente se comunicasse. No plano espiritual, aconteceu algo semelhante. Está relatado nos livros de André Luiz, que para os espíritos que estão numa situação muito mais elevada, pudessem serem visíveis, né, e audíveis, eles se materializariam ali. Sim. Uma redoma de vida. Exatamente, é esse mesmo. É esse caso mesmo. Justamente. Mas uma materialização, ela pode ser assim parcial, tá? Se você pegar, até tem nesse armarinho tem um livro chamado Materializações Luminosas que explica. Muitos caras têm muitas fotografias, né, de reuniões de materialização. Você vai ver espíritos ali em fase de materialização. E até tinha uma curiosidade, né? Por que a maioria dos espíritos materializados tinha um véu na frente, né? Eu ficava sempre pensando, por que esse véu? Por que não mostra o rosto? Justamente por causa da materialização. Às vezes estava incompleta, então aquele véu justamente para não aparecer
essas falhas. Pensa que é um processo bem complexo, né? Mas, por que eu estou falando disso, eu não lembro mais. Isso fugir do tema. Foi por causa da pergunta das oradas na casa. Aquele que tinha cavalo. Eu esqueci agora. Fugi. Eu terminei. Tinha terminado aqui, alguma coisa do texto que eu li que eu perguntei. Então, bom, eu tenho 12 minutos praticamente para terminar. Vamos ver só o comecinho da outra, Bia? Da outra. Nós vamos para 56. Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 20. Eu vou fazer o contrário agora. Vou pegar só o trechinho, não vamos falar sobre o trechinho. Na semana que vem a gente pega o trecho do Emmanuel mesmo, tá? E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 20. E o que tens ajuntado? Bom, logicamente não está falando de dinheiro, né? Nem de posses. Mas e se fosse? E se Jesus estivesse se referindo aqui à parte financeira, às propriedades, aos afetos, ao poder? O que tens ajuntado, para quem será? Olha, pensando que nós vamos desencarnar um dia, tudo que nós criarmos, fizermos nesse mundo vai ficar aqui, né? Então vai ficar para alguém. Para quem que vai ficar? Imagina o seguinte. Eu estou em 2022. Nós estamos em 2022. Nós somos pessoas bem belicosas. Gostamos de conflitos, gostamos de pilhar, gostamos de guerrear. Nós temos esse sentimento. Então nós, durante a nossa vida, nós fizemos isso. Criamos a intriga, a discórdia, a agressão, e guerreamos, matamos muito, roubamos tanto. E a vida passa. E a gente também vai passar, né? Chega um ponto que nós todos que fizemos isso, desencarnamos. Agora vamos à pergunta. Nesse cenário, o que tens ajuntado, o que nós fizemos, para quem será? Para quem que vamos deixar esse legado? Nós só fizemos coisa ruim, né? Para quem que a gente vai deixar? Para a próxima geração? É isso? Para a geração que ficou? Pensa, vamos lembrar o seguinte: cada um tem seu livre-arbítrio. Faz de conta que essa geração belicosa nossa passou. A que substituiu a nossa era pacífica. Tá? Então, toda aquela discórdia, toda aquela desordem que nós promovemos, cessou, acabou. Com a nova geração, acabou. Houve tempos de paz, houve tempos de concórdia, de conquistas, de avanços, que essa nova geração, por seu mérito, ela construiu. Tudo bem, voltamos nós para a espiritualidade, né? E pela lei do desenvolvimento, lei de evolução, nós somos obrigados a reencarnar no plano Terra. Aí vem a pergunta: aonde que nós vamos nascer? O que vocês acham? Aqui está um mundo evoluído, a gente vai para onde a gente vive, no mundo que... Na nossa Terra é um enorme liquidificador, né? Aqui tem de tudo. Puseram todo mundo lá dentro e ligaram,
ligaram o liquidificador e misturou tudo. Então, tem lugar bom, tem lugar ruim, tem lugar que tem fartura, tem local que tem miséria. Aonde que nós vamos nascer possivelmente? Não é aí que não entra o ajuntando para quem será? Para mim mesmo, tudo aquilo que eu fiz, aquela barbárie toda, Você vai carregar. é para mim. Aham. Vou nascer num local que eu trago tudo aquilo. Exato. Pois é. É punição? Ah, mas aquela criança tão ingênua, tão boazinha, tão pura, nasceu num ambiente belicoso, com os pais totalmente... Aí tem que ver o que ela fez na vida passada, né? Que a vida agora preparou para ela. Tem como se explicar se não for pela reencarnação? Não tem como explicar. Mas tudo faz sentido. Agora, uma coisa a gente pode cravar. Fez, tem que limpar, tem que corrigir. Isso é fato. Então eu criei todo aquele ambiente com toda certeza não, com quase toda certeza, a probabilidade da gente nascer num local belicoso, com as mesmas características, é enorme. Eu já falei para vocês daquele livro do... Eu não gosto muito do autor, não, mas vou citar ele, do Robson Pinheiro, que fala sobre a vida de Cazuza, né? A Cazuza no plano espiritual. E lá ele narra, né, como espírito, uma passagem que teve lá na favela do Rio de Janeiro, daquelas bem bang mesmo, né? Onde o tráfico impera. E relatando lá uns acontecimentos que algumas pessoas desencarnaram lá por, né, arma de fogo, e ele estava presente em espírito no socorro que foi dado, né, àqueles recém-desencarnados. Então, tirando toda a parte física, né, do que aconteceu, isso não é importante, vamos citar só a parte espiritual. As pessoas desencarnaram e estavam ali o socorrista retirando-os, né, daquele ambiente, e o Cazuza pergunta ao seu mentor, né, ao espírito que acompanhava, o que iria acontecer com eles que se enveredaram para o lado do crime, das drogas, etc., o que ia acontecer com aqueles espíritos. E o mentor dele fala o seguinte, possivelmente eles vão reencarnar num local onde vão aprender a duras penas a se disciplinarem. Porque eram espíritos rebeldes, não totalmente indisciplinados, né? Tanto é que fizeram o que fizeram, todas as escolhas, olha o que deu. Então eles iam aprender na marra a disciplina. E aqueles recém-desencarnados iam ser levados posteriormente para renascerem lá no Oriente Médio como mulheres. E eles iam aprender ali a obedecer. Aí a gente vê umas reportagens, a gente vê uns comentários sobre o Oriente Médio, como que as mulheres são tratadas lá, né? A gente fica tão indignado, puxa vida, nos dias de hoje tem uma barbárie dessa, tratar a mulher basicamente como se fosse um objeto, né? Por que isso? Aí, quando você ouve um relato desse, você fala, tem tudo a ver. Então, o caos ainda é necessário, o mal ainda é necessário no nosso mundo, como retificação. Mas ele é originário nas nossas próprias escolhas, na nossa própria conduta. Então não é castigo, é só uma oportunidade. Veja bem, se esses espíritos, que nós estamos citando aqui agora, totalmente rebeldes, totalmente indisciplinados, tivessem a oportunidade de renascer de novo aqui no Brasil, a probabilidade
deles errarem novamente é muito grande. O que modificou neles? Nada. Tiveram liberdade? Tiveram. Fizeram o quê? Tinham dois caminhos, lembra da escolha? O bom caminho e o mau caminho. Eles poderiam ter, com dificuldade, estudado, trabalhado, como muitos, a grande maioria faz, poderia. Mas escolheram o caminho fácil, do crime, do dinheiro fácil, das drogas, etc, etc. Isso tem um peso. Toda ação gera uma reação. Aqueles que foram pelo bom caminho, superaram as suas más tendências e se reconstruíram, vão ter oportunidade de renascer nesse nosso país novamente, numa condição melhor, para que continue o seu desenvolvimento. Esses que foram por outra linha, como que deram uma recuadinha. Opa, tem que voltar lá para o pré-primário para aprender o abecedário que eu não aprendi direito. Então vai lá, num povo bem rígido, para aprender o quê? O básico de disciplina, ou seja, obedecer. É triste? É, mas necessário. Esse é um exemplo. Não estou dizendo que tudo que acontece vai acontecer nesses moldes. Cada caso é um caso. Cada pessoa, né, tem o seu universo e tem a sua maneira de ser corrigida, retificada, melhorada. Mas vai bem por aqui, ó. E o que tens ajuntado, para quem será? Será para nós mesmos. Vamos deixar para o próximo, que é o mundo. Ruim? Tudo bem. Nós, nessa geração, vamos supor, nessa geração, nós ficamos assim, ó, tranquilo. Não evoluímos, não melhoramos nada, não trabalhamos muito. A gente procurou mais pendurar no dinheiro dos outros do que criar as nossas próprias possibilidades. Então o avanço não se deu assim de uma forma plausível, o que deveria ser. Quando nossa geração voltar a reencarnar, vamos viver num mundo que nós deixamos. Se nós tivermos um avanço, lá na frente vamos colher os louros desse trabalho. Mas se fizermos só coisa ruim aqui, quem que vai retificar lá na frente? Somos nós. Só as guerras, destruição. Quem que vai reconstruir? Nós, que produzimos. Criamos no nosso universo aqui o nosso paraíso. Quem que vai, no futuro, viver nesse paraíso? Nós. Sempre, o que eu falo, cada caso é um caso. E se eu, por exemplo, eu tive todos os méritos nessa vida, quer dizer, na próxima eu tenho o mérito de nascer onde eu quiser. Vamos falar de economia, né? Eu quero nascer na Suíça, né? Quero nascer com muita condição. Se eu tenho, logicamente, esse direito, eu posso escolher. Posso escolher nascer na Suíça. Mas e se eu escolher nascer em Serra Leoa, lá na África? Lá junto as pessoas paupérrimas. Eu posso? Posso. Posso tentar levar para aquele povo a minha contribuição, mesmo que seja pequenininha. Seja no ramo da educação, da profissional, religioso. Eu posso desenvolver um trabalho lá no continente africano? Pode. Posso. É punição? Não. É o que é escolha. E é incrível que vai chegar um ponto da nossa existência, gente,
que a gente vai escolher esses lugares para renascer. A gente pensa o contrário, né? Nossa, quero fazer tudo certinho, quero nascer lá na Suíça, Noruega, próxima encarnação. Não. À medida que você evolui, você dá menos valor à matéria e mais à sua potência. Então você sempre vai querer fazer mais, sempre ser mais. Tanto é que tem aquela frasezinha, só para a gente encerrar, aquela frasezinha que tanto falamos aqui no Centro Espírita. O céu, como nós conhecemos, está vazio, porque todos os anjos que deveriam habitá-lo estão no inferno, cuidando dos seus amores. Aqueles que estão acima nunca vão abandonar aqueles que estão embaixo. Enquanto houver alguém sofrendo, enquanto houver dor, enquanto houver lágrimas, nossos mentores, nossos espíritos mais iluminados, nossos irmãos maiores, vão estar sempre a socorrer. Porque a dor dos pequenos reflete no coração dos grandes. Tem um exemplo muito conhecido, Bezerra de Menezes, né? Sim. Ele já poderia, já está em outras esferas, mas ele quis ficar aqui para nos ajudar, para, né, colaborar com quem sofre, com quem necessita. Um outro exemplo do Evangelho, Maria Madalena. Conviveu com Jesus, conviveu com os apóstolos. Morreu aonde? Junto com os leprosos, cuidando dos leprosos. Por quê? Porque ela quis. Gente, semana que vem, 56, nós vamos desenvolver esse tema então, tá bom? Boa semana a todos, desculpa o nosso falatório exagerado. Semana que vem nós estamos aí de novo. Muito obrigado.